paz e a graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Como é bom podermos retornarmos mais uma quarta-feira abençoada que o Senhor nos dá, nos concede sem merecimento. Isso significa que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Então você pode glorificar o Senhor, porque você está de pé, é porque o Senhor está com a misericórdia dele renovada sobre a sua vida neste dia. Amém? Como quarta-feira é um culto de oração, então vamos estar aqui apresentando alguns pedidos de oração feitos por alguns irmãos e junto podermos clamar ao nosso Deus por cada pedido. A irmã Suzy continua pedindo pela mãezinha dela. Então ela já vem compartilhando há algum tempo conosco sobre a mãezinha dela, que nós possamos estar clamando ao Senhor junto com ela, pela mãe dela. A irmã Luciana pede oração pelo seu emprego e também pelo seu primo Sérgio Júnior, que se encontra internado. E a irmã Elisângela pede oração pela sua saúde, o projetos dos filhos futuros. No caso, ela está pedindo oração pelos projetos dos filhos dela no futuro. Então vamos juntos estar clamando. E também pede pelo pai de uma colega que está internado. E ela pede que a igreja esteja orando para que esse pai se renda a Cristo, o pai da colega dela, nesse momento tão difícil, tão doloroso. Então nós sabemos que é o Espírito Santo quem converte a pessoa. Nós estaremos orando e Elisângela continuando sendo esse instrumento vivo na mão do Senhor. O João pede oração pela sua mente, pelo seu coração e pela sua saúde. João, que nesse momento você possa estar usando o capacete da salvação para poder blindar toda a investida de Satanás sobre a sua vida. O pastor Sebastião pede oração pelo seu irmão Alex, que se encontra com câncer no estômago. Ele é membro da PIB Morada do Sol. Vamos junto estar clamando pelo irmão do pastor, Alex. O nome dele é Alex. A diaconisa Leandra pede oração por uma causa que já está ganha na justiça, mas ela pede que a empresa não venha entrar com recursos, pois essa causa já está ganha. A irmã Bruna pede oração pela sua saúde, a saúde da sua avó, a nossa irmã Maria. Igreja, vamos estar clamando pela nossa irmã Maria, que se encontra com um estado de saúde aí debilitado. Ela também pede oração pelo seu primo Júnior. A irmã Jéssica pede oração pela sua vida e pede oração pela comissão da igreja. Irmãos, é muito importante que vocês estejam nos ajudando em oração, nos cobrindo, para que nós possamos ser instrumento de Deus nesse momento para a eleição da nova diretoria de 2021 e 2022. Então, nós contamos muito com a oração dos irmãos, que possamos ser instrumentos vivos na mão do Senhor. Irmãos, antes de orarmos pelo cada pedido que foi feito aqui, vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, lá em Mateus. Já abre a sua Bíblia aí, em Mateus 7, capítulo 7, versículo de 7 a 12. Estaremos lendo juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Pede e vos será dado, buscai e acharei, batei a porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, ao que bate a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Interessante esse capítulo 7 de Mateus, né? Jesus inicia o título
desse trecho é persistência na oração. Então, eu creio que o Pai, nosso Pai Celestial, Ele está de braços abertos, Ele está com as mãos estendidas para nos dar. E é só a gente pedir. Lá em Tiago vai dizer que a gente não recebe o que pede porque a gente pede mal. Então, nesse momento, vamos clamar juntos por cada pedido, nos colocando um no lugar do outro, intercedendo um pelos outros, porque a própria Bíblia também vai dizer isso lá no livro de Tiago, pede para que orarmos um pelos outros. Então, crendo que vamos receber o que pedirmos, de acordo com a vontade do Senhor, mas Ele nos responderá. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus? Pai Celestial, graça nós te damos, Senhor, por mais esse dia. Pai, como foi dito aqui no início, estamos de pé porque sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos sempre ser instrumentos vivos nas suas mãos, que esse culto de oração não possa ficar só aqui, mas que a nossa vida seja uma constante oração, orando sempre um pelos outros. Pai, nesse momento eu te coloco a vida da mãe da irmã Suzy nas tuas mãos, Senhor. Pai, tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu vem trabalhando no coração de cada irmão que estão ali cuidando da irmã Alaide, Senhor. Pai, cuida da Suzy, renova suas forças. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Pai, se for assim da sua vontade, que seja decretada a cura sobre a vida da mãe da Suzy. Pai, mas que todavia, Senhor, que possamos aprender com essa situação e que o Senhor, ó Pai, nos leva mais para perto de Ti, porque é isso que o nosso coração almeja, Senhor. Pai, em nome de Jesus também, eu venho te pedir pela vida da Luciana, que roga a Ti pelo emprego dela. Eu não sei o que vem passando no emprego dela, mas sabemos, ó Pai, que estamos enfrentando dias difíceis, ó Pai, que os dias, Senhor, estão tão difíceis, que tem tantas... Passaram de 13 milhões de pessoas desempregadas. Senhor, tenha misericórdia, sustenta a Tua serva ali, ó Deus. Preserva a saúde da Tua serva naquele local ali. Pai, seja com a Tua serva, Pai, que ela possa, acima de tudo, ser instrumento do Senhor ali. Que almas venham se render a Ti, através, ó Pai, do testemunho da Sua serva. Te peço também pelo Sérgio que está internado. Pai, tenha misericórdia de cada familiar. Pai, quebranta o coração de cada um que esteja passando por essa situação. Que o Senhor possa ensinar a cada familiar que está passando por isso, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. Pai, te peço oração também pela vida da minha irmã Elisângela, pela sua saúde, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja brindando aquela casa, que o Senhor esteja, Pai, na mente da Elisângela, trabalhando, renovando a força dela, Pai. Sabemos, ó Pai, que nesse mundo encontraremos dificuldades, sim. O Senhor fala, no mundo tereis aflições, teremos, mas o Senhor é conosco, o Senhor está conosco todos os dias, é a sua promessa que o Senhor não nos deixaria. E é por isso, ó Pai, que nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe, que Teu Espírito Santo renova as forças, que Teu Espírito Santo, Senhor, seja com a vida da Elisângela. Pai, tirando dela todo tipo de ansiedade, tirando dela, Pai, todo tipo de dor, que ela possa jogar sobre o Senhor, sobre a cruz, e o Senhor trazer o renovo. Pai, que o caráter da irmã Elisângela seja levado para Ti e que de Jesus Cristo seja trago a ela. Pai, em nome de Jesus, te peço pelo Arthur, te peço pelo João Pedro, Senhor, que da qual ela pede pelo projeto dos filhos no futuro, que o Senhor já esteja preparando, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quer dar um melhor para os seus filhos, porque a Tua palavra diz aqui, Tua palavra diz que o Senhor dá o melhor para os Teus filhos. É pedir, é só a gente pedir que o Senhor dá. E o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Pai, te peço pelo esse pai dessa amiga que está internado, que o Senhor venha com a Tua mão de poder trabalhar, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito quem o converte,
É o teu Espírito, Pai, quem trabalha, quem quebranta. A Elisângela está sendo apenas um instrumento vivo ali. Pai, mas peço que em nome de Jesus esse coração esteja quebrantado diante dessa doença que o assola. Pai, te peço também pela irmã Jéssica, que pede pela saúde e pede pela comissão da igreja. Senhor, nós estamos disponíveis em tuas mãos. Trabalha, Pai, trabalha no coração da tua igreja, Senhor. Trabalha na vida de cada pessoa da comissão, que possamos estar com a vida no altar e escutar a sua voz, não as nossas, Senhor, mas que seja o próprio Senhor atuar. Pai, te rogo também pela vida da Bruna, que te pede pela saúde, pede pela irmã Maria. Ó Senhor, visita minha irmãzinha nesse momento, Pai. Senhor, seja com o coração da irmã Maria, seja com a saúde da irmã Maria, renova as forças da irmã Maria, Pai. Senhor, seja com essa enfermidade, Pai, se for assim da tua vontade, Pai, que o Senhor possa decretar, ó Pai, possa decretar, ó Pai, cura na vida dessa irmã, Pai. Te peço também pelo Júnior, Deus, que a Bruna também roga, Senhor. Pai, seja com a vida do Júnior, trabalha, Senhor, na vida do Júnior, Deus. Pai, te peço também, ó Pai, pela diaconisa irmã Leandra, que já está uma causa ganha, Senhor. Já está ganha. Pai, que essa empresa, Pai, em nome de Jesus, não venha querer recorrer a algo que não lhe pertence, Senhor. Mas que nesse momento, Senhor, esse decreto venha vindo do alto dos céus, porque quando o Senhor decreta, homem nenhum pode alterar. Ó Pai, nesse momento te peço pela vida do pastor Sebastião, que o Senhor esteja o abençoando, o Senhor possa estar renovando as suas forças, seja com a vida dele, ó Pai, ministerial. Senhor, vimos como tem tantos pastores abandonando ministérios, pastores se suicidando. Meu Deus, tenha misericórdia. Pai, te peço pela vida do irmão dele, Pai, quando clama pelo Alex, pede, Pai, que o Alex se encontra com câncer no estômago. Pai, que nesse momento o Senhor venha estar trabalhando, Senhor. Se assim for da sua vontade, Pai, que o Senhor possa tirar esse câncer, porque eu creio num Deus de milagres, Senhor. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio no Deus, ó Pai, onde que a pessoa está destruída, Ele renova. Eu creio no Deus, ó Pai, onde aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, e o Senhor vai lá e levanta aquela pessoa e faz um vaso novo. Ó Jesus, é nesse Deus que nós cremos. Nós cremos no Deus que do nada pode fazer tudo, e do tudo e do tudo fica o nada. Então, Senhor, nesse momento eu coloco cada pedido aqui feito nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço também pela vida do João, que pede pela mente dele. Ah, Deus, como é difícil, Senhor, trabalhar nesse mundo. O Senhor sabe. Senhor, Jesus Cristo se fez carne, Ele passou por aqui. Senhor, seja com o João, está numa fase de adolescente, mas ele entende, ó Pai, que a mente dele precisa ser voltada para Cristo. Ele entende, Pai, que a mente dele precisa ser transformada, e já é transformada em nome de Jesus. Mas eu peço que o Senhor blinde, Pai, essa mente, Pai. Peço que o Senhor coloque o capacete, ó Pai, que todas as investidas de Satanás seja repreendida em nome de Jesus. Pai, te peço, Pai, não só pela Igreja Batista de Jerônimo Afonso, mas te peço por toda a igreja espalhada na face da terra, por todos os ministérios pastoral, te peço por todos os ministérios diaconal, ó Pai, que está tão ferido também. Senhor, como tem gente ferindo gente, como tem crente ferindo crente. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor não nos chamou para brigar uns com os outros. O Senhor não nos chamou para ferir uns aos outros. O Senhor nos chamou, ó Pai, para pregar o teu amor, para pregar, Senhor, o teu evangelho, o seu amor, Deus, que se fez carne aqui. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, nos ensine, Pai, mesmo que o seu ensinamento seja doloroso, mas que possamos aprender, porque temos o teu Espírito, Senhor, e vamos entender que é o Senhor agindo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu faço essa oração nesse momento,
colocando a minha vida em teu altar, pedindo perdão dos meus pecados, Senhor. Perdoe-me, Deus. Tenha misericórdia de mim, Pai. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Senhor, é o teu nome que precisa aparecer. E é o teu nome, Senhor, que eu tenho o privilégio de carregar. Pai, e é por isso que, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, o teu Espírito Santo trabalhe grandemente em minha vida. Pai, mais uma vez, colocando cada irmão diante do Senhor, que não seja os nossos querer, mas que seja a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, que eu te faço essa oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesse momento, passaremos por uma breve reflexão que será ministrada por mim. Irmãos, sabemos que toda quarta-feira o nosso pastor Sebastião, ele vem estado na direção do culto de quarta-feira e vem trago também junto o pastor Douglas estudo para a igreja. Só que houve imprevisto, tanto com o pastor Sebastião quanto com o pastor Douglas. Por esse motivo que eu estou na direção do culto de quarta-feira, no caso, no culto de hoje. Então, também estarei trazendo uma mensagem para a reflexão dos irmãos. Abre, por favor, a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 7 a 14. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Urias veio a Davi, este lhe perguntou como estavam Joabe, o exército e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para a tua casa procurar descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi, Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias, não chegaste de uma guerra? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi, a arca e a tropa de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, o meu senhor, e seus servos, meu senhor, estão acampados no relento. Como iria eu para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida, por tua honra, não farei isso. Então Davi disse a Urias, fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. E assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou a comer e beber com ele, embebedou à tarde, e Urias saiu e foi se deitar na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou por intermédio de Urias. Interessante essa passagem, que a primeira coisa que vem à nossa mente quando se fala de Urias é aquele que foi traído, né? É aquele que o rei Davi pegou a esposa dele, né? Então, vem à nossa mente assim o cara que foi traído. Essa é a imagem que temos de Urias. Mas, como estamos no mês de missões, Deus falou muito ao meu coração através dessa passagem. E eu quero compartilhar por que missões. Eu vejo que nos dias de hoje está precisando ser levantado muito Urias. Não com a imagem de ter sido traído pelo rei, do rei ter pego a sua esposa. Não nesse sentido. Mas se observarmos bem a história, Urias ele não vai para casa. Urias ele dorme na porta do palácio. Ele acabou de vir de uma guerra. E a ideia que se tem aqui
é que Davi pensou o quê? Vou pensar numa estratégia, já que Betseba me fala que está grávida, eu vou trazer Urias, ele vai se deitar com a esposa, e o filho, eu não vou ter nada com isso. O filho vai ser de Urias, não meu, então esse meu pecado vai passar batido. Mas não foi isso que aconteceu. Urias se deitou na porta do palácio, e o rei Davi manda chamá-lo no dia seguinte. E olha a palavra, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, a Arca era a presença de Deus. Hoje não. Hoje sabemos que Deus, é intermédio do teu Espírito Santo, pelo preço que Jesus pagou na cruz, que temos o Espírito Santo, então Deus está presente conosco, né? Mas naquele tempo não. Naquele tempo a presença do Senhor era a arca. E olha a resposta de Urias para Davi. A arca está lá. Ou seja, Deus está presente lá. O meu servo Joabe está lá, em guerra. Eles estão à noite no relento. E você acha que eu iria para casa beber, comer, me deitar com a minha esposa, enquanto a presença do rei está lá, a presença de Deus está lá? Eu preciso voltar para guerrear. E hoje vemos, na questão de evangelismo, né? Quantas vezes Deus ele pede para irmos e não vamos, porque quando Deus pede para irmos em um local, é porque Ele já está preparando o terreno. E quantas vezes a gente preza outras coisas do que a presença do Senhor? Então, me chamou muito a atenção, porque Urias ele não era judeu. Davi era. Mas Davi não estava importado com isso, porque quando a gente tá com o nosso coração tomado pelo pecado, a gente não consegue enxergar as coisas que é de Deus, a gente não consegue enxergar o temor do Senhor, a gente não consegue enxergar nada. Então, Davi, ele não estava preocupado com isso, ele não estava preocupado com a presença de Deus na guerra, com os outros na guerra. Davi estava preocupado em abafar o seu pecado. Essa que era a verdade. Mas esse Urias, Etita, ele nos deixa uma grande lição. Ele nos deixa uma lição que aqueles que são chamados do Senhor não podem retroceder. Você vai voltar para casa enquanto tem muitos no relento, muitos precisando ouvir a palavra do Senhor. Você vai voltar para casa enquanto tem muitos que Deus ainda quer salvar. Você vai desistir de pregar a palavra pelas suas coisas, pelas minhas coisas, eu vou desistir? Não, eu não posso voltar para casa, porque quando eu aceitei Jesus Cristo como único e eterno Salvador, eu nasci de novo. As minhas vontades não prevalecem. A vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo prevalece. E a vontade de Jesus Cristo é que eu e você pudéssemos ir pregar o Evangelho. Que nessa noite nós possamos ter uma visão diferente de Urias. Porque foi através desse ato de coragem de Urias que o pecado de Davi veio à tona. Que Davi escreve aquele lindo Salmo 51, né? Então foi ali que Davi se rasgou diante do Senhor. Foi ali que Davi se arrependeu. Mas por causa dessa coragem de Urias, porque Urias falou: meu Senhor, por causa da sua honra, por causa da presença de Deus que está lá, pelo teu exército, eu não vou voltar para casa, não vou me degustar da maravilha do meu conforto. Não, eu vou guerrear. E é isso que eu e você precisamos fazer no dia de hoje. Guerrear contra as nossas vontades. Guerrear contra o nosso eu.
guerrear contra o nosso achismo. Então, fazendo lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 2, capítulo 1, Jesus ele dá últimas instruções, né? Ide por todo... Desculpa, nem em Atos, é em Mateus, no finalzinho. Os irmãos me perdoam, eu tenho orado muito ao Senhor para que eu grave os versículos, que eu seja como o diácono Deusmar. Nossa, como esse homem, ele tem tudo gravado na mente. Bom, mas o versículo é bem conhecido, ide por todo o mundo, fazer discípulo, né? E Jesus, ele fala, ficai aqui em Jerusalém até que o poder, né, até que o Espírito desça, né? E isso já veio até nós, né? Hoje nós temos Espírito, como eu disse, desde o modo que você aceita Jesus Cristo, não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. Então, vai ficar a pergunta para meditarmos. Eu vou ficar no meu conforto, enquanto tem tanta gente lá fora precisando ser salva. Eu vou ficar no meu conforto, enquanto tem tanta gente precisando de uma mão. Eu vou ficar no meu conforto, enquanto a igreja de Jesus Cristo precisa trabalhar. Eu creio que essa mensagem tenha falado o teu coração, porque falou o meu. Eu não posso ficar no meu conforto. Todo dia tem gente morrendo, seja por droga, seja por suicídio, depressão, câncer. Todo dia tem gente morrendo sem aceitar Jesus Cristo. E não é isso que Jesus Cristo quer de mim nem de você. Que possamos ser como Urias, corajosos, que possamos ir aos campos, não ir aos campos missionários, mas começar a sair da zona de conforto. Porque Urias, ele não visou a zona de conforto. Cantamos muito aquele hino, né? Somos soldados de Cristo, exército de Cristo. Será que eu e você estamos sendo parte do exército de Cristo? Ou estamos querendo ficar só lá na parte sentadinhos lá e só querendo receber? Eu sei que os dias não têm sido fáceis, assim como não foi para Urias. Você acha que Urias não teve aquela vontade de ir para casa, para o seu aconchego, onde lá só tinha homens, e lá na casa dele tinha água fresca, tinha comida fresca, tinha sua esposa? Você acha que essa tentação não veio a Urias? Mas não, ele entendeu que a presença do Senhor estava lá, que lá que ele precisava estar. Que nós possamos entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui na Terra. Aqui não é lugar de descanso, aqui não é lugar de conforto, aqui na Terra não é lugar de a gente ir para casa, se aconchegar. Aqui é o lugar de guerrear. E é aqui que Deus nos coloca para podermos enfrentar toda a adversidade, enfrentar tudo aquilo que vem contra nós. Mas antes de enfrentar isso tudo, Deus ele pede para que nós, como discípulos, é interessante nessa parte de discípulo, os cristãos vieram ser cristãos depois que Jesus subiu. Antes eles eram discípulos. Que nós possamos primeiro aprender a ser discípulos para sermos cristãos. Ser discípulo de Cristo. Então fica a meditação dessa noite, uma breve reflexão. E o interessante é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas nossa, Davi é um homem segundo o coração de Deus? Sim, porque naquele momento ele reconheceu que era quando o profeta Natan vai até ele reconhece. Primeiro ele fala, não, esse homem tem que ser morto.
Ele reconhece, quando o profeta Natan fala, mas esse homem é você. Ele reconhece o pecado dele e se quebranta diante do Senhor. Então não importa como você esteja, não importa o que você fez, se arrependa e volte ao primeiro amor. Porque Deus não está interessado, Deus está interessado em um coração voltado para Ele, com um coração arrependido, porque o demais Ele fará. Então, o que fica para nossa reflexão? Sermos como Urias. Se vamos ficar na nossa zona de conforto, eu sei que foi um ano difícil para todo mundo, eu sei. Nós sentimos que foi a própria mão do Senhor quem nos conduziu até aqui. Mas hoje Deus fala para você e para mim, você vai ficar sentado no seu conforto. Enquanto tem gente lá fora precisando ouvir de mim, ouvir o que eu, Jesus, fiz na cruz por cada um. Você vai ficar no seu conforto ou você vai sair da zona do teu conforto? Você vai trabalhar para a minha obra ou você vai continuar dizendo, não, não posso? Que eu e você sejamos como Urias, corajosos. Quando algo vier diante de nós, nós possamos falar, não, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é trabalhar para o Rei. O meu lugar é ganhar vidas para o Rei. O meu lugar é arrombar a porta do inferno, tirar aquelas vidas de lá. Esse é o meu lugar. E que possamos ter coração quebrantado e se arrepender como Davi se arrependeu. Queridos, fica aqui a mensagem, tá? Que o Senhor abençoe cada um, que o Espírito Santo complete aquilo que eu não consegui falar, que o seu coração esteja aberto a essa mensagem, que tudo aquilo que vier contra ti seja repreendido, que não seja do Senhor Jesus, porque muitas das coisas vêm do Senhor Jesus e a gente não entende, mas é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento espiritual. Que possamos crescer na fé. Muitas das vezes a gente cresce na idade, a gente amadurece na idade, mas estamos novos na fé. E que possamos amadurecer e crescer na fé, porque é chegado o tempo. Tem pessoas gritando, tem pessoas gemendo de dor, querendo essa palavra da salvação. Então eu e você não possamos ficar no nosso conforto. Não vamos recuar, não vamos para casa, não somos os que retrocedem. Então levanta-te e vai, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Promessa dele, eu estarei com vocês até o fim. E quando não saber o que falar, eu colocarei, eu mesmo falarei por ti. Deus fala isso. Então, não tenha medo, vai, não volte para casa. Amém? Vamos orar encerrando o culto dessa noite? Senhor Jesus, Pai amado, obrigada pelo sacrifício do teu filho na cruz. Obrigada porque um dia eu aceitei a Jesus como o único e eterno Salvador da minha vida. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um. E que não possamos retroceder, mas sim irmos conforme a tua palavra nos orienta. Pai, mais uma vez, coloco diante do Senhor a nossa vida, Pai, para que o Senhor trabalhe. Obrigada, Pai. Nos dê uma noite de paz abençoada. Abençoe-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, noite de paz, que o Senhor nos abençoe e até domingo. Lembrando que domingo o culto começa às 9, tá? Vai terminar por volta das 10 horas. E domingo também teremos reunião com a comissão, já deixa esse aviso. Comissão, após o culto de domingo, nós teremos reuniões. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz. Até domingo, queridos. Tchau, tchau.